Muito bem, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e o seu Espírito ilumine o nosso coração neste momento em que a palavra dele nos propõe uma caminhada e uma reflexão. Eu quero convidá-los a que reflitamos sobre esse tema que aí está. E a minha proposta, meus irmãos, é que nós possamos ver o ministério da educação cristã no sentido de que ele deve ser fiel às Escrituras, atuando como base para a família. E, neste sentido, eu trago uma fala de Sêneca sobre a educação, que eu julgo assim, de grande fundamentação. Ele diz assim: a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. E um dos aspectos etimológicos da palavra educação traz exatamente esse sentido de conduzir, de pegar pelas mãos, de caminhar juntos nesse sentido. E a minha proposta, nesta nossa conversa agora pela manhã, é fazermos 3 paradas nesta jornada. A primeira, que a educação cristã tem como base a família. E aí nós vamos lá em Deuteronômio, capítulo 6, os 9 primeiros versos. A segunda parada, a base é a igreja. E, nesse sentido, a igreja ela age como parceira da família, não podendo ter a responsabilidade de ser a única a cuidar da educação cristã, religiosa, dos filhos. E a última parada é a fidelidade e o compromisso com os valores e princípios das Escrituras. Neste sentido, eu quero convidá-los a que pensemos nesta primeira parada, na nossa jornada na reflexão sobre a educação cristã, que tem como fundamento a família. Capítulo 6 de Deuteronômio, a nova lei, ou a revisão da lei, ou o recordar da lei, ele é fundamental porque Moisés faz uma espécie assim de resumo, de recordação de tudo que ele já ensinara. E você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6 e acompanhar a leitura que eu trago e farei neste momento. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda ou com todas a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e dela falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você
as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Meus irmãos, o passado é um excelente professor. Precisamos aprender com ele. Alguém disse que compreendemos a vida olhando para o passado, mas a vivemos olhando para o futuro. Você já deve ter ouvido esta expressão: quem não aprende com o passado, corre o risco ou comete os mesmos erros. E esse texto, ele faz exatamente isto. Ele conclama os pais à responsabilidade. Moisés disse, ao recordar essas palavras, que os pais deveriam ensinar os filhos. E aí nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que é conhecido como a terceirização da educação dos filhos. Se você o fizer, saiba que um dia a duplicata vai chegar, o boleto vai chegar e você terá que pagar. Ninguém, absolutamente ninguém substitui os pais na vida dos filhos. Nem a igreja. A igreja é parceira. E ela parte da base que a família lança. E é construída nesta base, porque a educação, meus irmãos, ela vem de berço. O que nós encontramos aqui é uma série de orientações que Moisés dá ao povo de Deus naquela época e que deveria seguir, obedecer, quando da posse da terra prometida. A bênção traz responsabilidade. Aquilo que Deus lhe deu, especialmente os filhos, como herança, presente, ele traz a responsabilidade do cuidado. E estas orientações que Moisés deu ao povo de Israel naquela época fazem sentido e são importantes para nós hoje. Veja só o que diz o verso 1. No verso 1, Moisés descreve aqui mandamentos, estatutos e juízos que deveriam ser ensinados. Os mandamentos ou preceitos, o mitzvot, não atentam para a minha pronúncia. Haviam 613 mandamentos que eram divididos em positivos e negativos, o que deveria ser feito e o que deveria ser evitado. E nós temos na nossa vida mandamentos os quais precisamos praticar e mandamentos que nos orientam a evitar determinadas coisas. E os pais deveriam ensinar isso aos seus filhos. Os juízos eram um conjunto de leis civis relacionadas à vida comunitária, como, por exemplo, não matarás. E ele exige cumprir, e aquele que descumprisse esses juízos haveria de ser penalizado, porque a obediência, quando não realizada, traz as suas consequências. E os estatutos, mandamentos que vão além da nossa compreensão, aquilo que está dentro da lógica divina. E a lógica divina, meus irmãos, põe de ponta cabeça a lógica humana, que não sabemos o porquê de obedecê-los. Como, por exemplo, proibição de comer camarão, fruto do mar, não cozinhar a carne no leite. Esses eram os grupos dos juízos. Então, nós temos 3 tipos de orientações que ao povo judeu eram obrigados a cumpri-las e os pais deveriam ensinar, e que isso tem um sentido para nós hoje. Porque todos esses 3 termos, estatutos, mandamentos e juízos, reforçam a necessidade de uma obediência integral. Veja aí o verso 2, que orienta que esses mandamentos deveriam ser ensinados, que os pais eram responsáveis por este ensino. E aqui nós encontramos uma espécie de grade curricular. A educação tem alguns termos que é meio estranho, né? Grade, currículo, é tudo aquilo que prende. Embora a educação busque libertar.
levar à autonomia. São os paradoxos da vida humana. E a finalidade era exatamente gerar conhecimento. Conhecimento que, uma vez colocado em prática, iria trazer longevidade, vida boa, vida longa. E aqui, nesta organização curricular, a responsabilidade de repassar o aprendizado e a importância da educação, da tradição oral, aos filhos, aos netos, que deveriam ser ensinados a temer o Senhor. Temer não no sentido do medo, do pavor, mas da reverência, da comunhão plena, do sentimento de que o que Deus pede é o melhor, e guardar esses mandamentos. E há aqui uma lógica didática na forma como Moisés apresenta esses mandamentos. A obediência gera o conhecimento leva à prática, e a prática gera longevidade. E a gente sabe, os jornais e telejornais estão cheios dessas notícias, infelizmente, de jovens perdendo a sua vida pela violência, as drogas, enfim, porque afastaram-se desta obediência. O texto também chama minha atenção para a importância da escuta ativa. A escuta ativa é uma técnica na comunicação que me leva a prestar atenção ao que o outro diz, em que eu estou ali integralmente ouvindo, sem interromper, mas dando feedback, retornando, mostrando que eu estou entendendo. E na escutativa eu procuro entender, compreender e simpatizar-me com aquilo que o outro está a dizer. Os versos 13 e 4 enfatizam a importância desta escuta para cumprir os mandamentos, como condição para o sucesso da vida. E este espaço de escuta deveria ser uma constância, aproveitando todos os momentos e transformando esses momentos em momentos ensináveis, momentos educáveis. No verso 4, o povo é orientado a escutar o Senhor, seu Deus. E escutar aqui é mais do que um ato biológico, de ouvir. Quando há um barulho, a nossa atenção é captada, mas é escutar no sentido do relacionamento, pois é um convite a escutar o Senhor, seu Deus, como um único Senhor. Portanto, exclusividade. Deus é único, é suficiente. O que seria um desafio para o povo de Israel, que iria residir numa terra de idolatria, de politeísmo. Cada Deus para cada coisa. Tinha o Deus da chuva, o Deus da guerra, o Deus disso, o Deus dali. Então, os adoradores tinham que se multiplicar em atos e serviços religiosos. Mas Moisés diz, não, adorar somente a Deus como único Senhor. O verso 5, acompanha aí, há uma ordem de amar e amar de forma integral. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Coração são as emoções. A alma é a essência da vida. E a força é o físico, é o mental. O amor a Deus, meus irmãos, envolve todos estes aspectos da vida humana, esta integralidade. Eu não posso ter um momento do sagrado e outro momento para o secular ou para o profano. E profano aqui é aquilo que está fora do sagrado. O verso 6 e 7 ensinam onde colocar as palavras, no coração e na mente. E é bom a gente entender que naquela época, diferente de hoje, o termo coração tem o sentido que para nós é a mente. Então é aquilo que gera e é o centro de todas as coisas. O verso 7 mostra o que fazer com ela.
com essa palavra que você coloca no coração e que traz entendimento. Ensine os filhos. Coloque na cabeça, na cuca, inculcar, é fazê-lo de tal maneira que a criança entenda. E aí, nós, como adultos da relação, sabemos que ao ensinarmos uma criança de 3 anos, nós devemos usar uma linguagem, um jeito, uma maneira, uma pedagogia. Mas ao falar do adolescente, aí já é outra estratégia. Aí o papo é diferente. E na minha época que lidava com adolescente, eles tinham uns termos muito interessantes. Demorou, professor. Sabe como que o adolescente pedia desculpa? Foi mal, professor. Hoje eu não sei se é isso, né? Porque eles estão cada vez mais buscando novas formas de comunicação. E aí, como que você vai inculcar isso na cabeça dos filhos? Há uma sequência lógica. Moisés diz, assentado em casa, andando fora de casa, ao levantar-se em casa logo de manhãzinha e ao deitar-se à noite em casa. Você percebe que isto é um contínuo. A fé não deve ser uma prática isolada da vida, mas ela é parte integrante dela. É no dia a dia, é na nossa rotina, é naquilo que a gente faz habitualmente. Nós ensinamos e partilhamos de maneira que existe o momento da educação formal, quando você para, abre as escrituras e ensina. E existe aquele momento da educação informal, é quando você está vivendo e os filhos estão a olhar e a verificar se a sua vida está em consonância com aquilo que você ensinou. E, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado com as nossas incongruências. Uma palavra difícil para dizer o seguinte, que às vezes a gente diz algo e faz outro. E os meninos sabem disso. E eles observam isto. E as palavras não suplantam, não são tão fortes como o exemplo. A orientação do verso 8 é que agora há uma outra forma de inculcar essa palavra. É aquilo que está internalizado na mente, no coração, precisa ser externalizado. Mãos e olhos indicam as Escrituras como uma constante orientação e força da vida. Ter os filactérios, aqueles chamados tefilim, são pequenas caixas que os judeus ortodoxos amarravam no braço esquerdo, perto do coração, com frases da Torá, próximas ao coração, e também na testa, entre os olhos, em cumprimento à lei bíblica. O que fica claro, meus irmãos, é que mais do que estes filactérios, essas coisas que chamam a atenção, como alguns hoje usam o crucifixo, o Cristo fixo, e alguns usam a cruz sem o Cristo, só a cruz. Aí já não é crucifixo, é cruz somente. São maneiras, às vezes, pequenos textos bíblicos, versículos nos carros, né? É um perigo, porque depois ele é um mau motorista, é um mau exemplo, um mau testemunho. Então a palavra deve ser exposta. Essa exposição de trechos deste mandamento nos umbrais da porta eram testemunhos vivos de que as Escrituras têm lugar e espaço naquele lar. E a pergunta que eu lhes faço: como que a palavra de Deus está sendo exposta? Está tendo espaço? A Bíblia aberta em um dos móveis no Salmo 91, com a folha já amarelada? O que é que na sua casa tem que identifica você como um cristão, como um evangélico? É isso que esse texto está dizendo. Que nós precisamos ter clareza na exposição do que cremos. E os atos simbólicos ajudam muito nesse sentido. E Samitiba disse que a educação não pode ser delegada somente à escola.
E ele diz uma coisa que é muito interessante. O aluno é transitório, filho é para sempre. Você já ouviu alguém falar assim, eu sou ex-pai? Não existe isso. Você pode ser ex, uma série de coisas, mas pai e mãe não. Uma vez pai, sempre pai. Mesmo que os filhos já não sejam dependentes, já não estejam mais debaixo do seu cuidado, já não ligam para você, você é pai, você é mãe. Segunda parada que eu quero fazer com os irmãos na educação cristã é a parada na igreja. Igreja é o povo de Deus. A igreja é constituída daqueles que foram regenerados por Cristo, arrependeram-se dos seus pecados e escolheram Jesus como caminho, verdade e vida. E é interessante, meus irmãos, que lá em Efésios, capítulo 4, verso 11 em diante, a Bíblia diz que ele mesmo, referindo a Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E esses santos seriam aperfeiçoados para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à fé, e à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado por outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induz ao erro. Antes de pensarmos nesse texto de Efésios, capítulo 4, queria que você abrisse Mateus, capítulo 28, versículos 16 e 19. Aqui, meus irmãos, esse trecho, ele é conhecido como a grande comissão. Nós conhecemos bem essa declaração das Escrituras e o Senhor Jesus, então, diz que aos 11, ele fala assim, os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Eles estavam sobre a ordem e obediência de Jesus. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram, porque ali estava o Cristo ressurreto. Jesus se aproximou e falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aqui, meus irmãos, em Mateus 28, nós encontramos a estrutura educacional e ministerial da igreja. Esta estrutura está baseada na autoridade de Jesus. Jesus disse que tinha e tem toda a autoridade no céu e na terra. E a missão que ele deu tem uma abrangência mundial. Todas as nações. Deveria ser realizada tendo como base um relacionamento discipular. Discipular significa discípulo ao lado. É quando você tem alguém a quem você mentoria, ensina, acompanha, partilha e compartilha as Escrituras. É o discipulado. Qual o objetivo dessa estrutura educacional ministerial? Integração. Aqueles que crescem deveriam ser batizados
na autoridade trinitária, ensinando-os a obedecer todas as coisas, porque o batismo não é o fim, o batismo é o começo. Aí é que, de fato, começa a caminhada cristã do ensino. Então, há uma integralidade, obedecer todas as coisas. Atos, capítulo 2, versículos 41 a 47, eu leio que então os que aceitaram a palavra de Cristo foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esses textos nos mostram o resultado da obediência a este mandamento de ensinar. No capítulo 6, nós encontramos um alinhamento das ações em virtude de um desvio que estava a ocorrer, uma vez que os apóstolos deixaram o seu ministério do ensino e da oração para cuidar da parte social da igreja, da necessidade das viúvas. E o Espírito Santo orientou a igreja, através dos seus apóstolos, a que escolhesse homens com vida cristã ilibada, de fé fortalecida, de caráter inabalável, para cuidar desta situação. E aí os apóstolos disseram o seguinte: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E esse é o grande desafio do ministério pastoral. É que nós somos conclamados e chamados a estarmos em várias frentes. Mas a frente que deve merecer toda a nossa atenção é ensino e oração. Deus já designou outras pessoas para fazer isso. Agora sim, vamos lá para Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Que lemos que ele concedeu uns para pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Aqui, meus irmãos, nós temos os ministérios fundantes da igreja. Paulo cita aqui uma estrutura educacional que a igreja deve ter. Apóstolos, que são mensageiros, enviados, embaixador, e, por favor, não entenda que eu estou a lhes ensinar que hoje existe apóstolos na concepção que este texto menciona. Aqueles que se intitulam apóstolos o fazem a partir dos seus próprios egos, das suas próprias experiências. Os apóstolos, aqui esse texto de Efésios diz, aqueles que foram enviados, estes sim foram aquele corpo apostólico que Jesus escolheu para si. O profeta é aquele que fala por Deus. Se a gente fosse pensar quem hoje executa o trabalho apostólico na sua etimologia, são os missionários, aqueles que saem para ir a outros lugares. Os evangelistas são os portadores das boas notícias, são os proclamadores do evangelho, e na igreja nós temos pessoas que têm o dom do evangelismo. O pastor, o poimen, aquele que cuida, que apacenta a estrutura educacional da igreja, tem quem vai,
tem quem alerta e tem quem prega as boas novas, mas tem quem cuida. E o mestre é quem ensina, é o didascolo, é o instrutor, é o doutor. E a igreja está estruturada com essa diversidade de funções, onde cada um exerce o seu papel a partir desta capacitação do seu chamado, do seu dom espiritual, contribuindo então para a unidade do corpo de Cristo, tendo o Senhor Jesus como cabeça. E é nesta estrutura e ação ministerial específica que nós temos os apóstolos, aqueles que lançaram a base doutrinária, o ministério da edificação. Os profetas, aqueles que proclamam a verdade, que é o ministério da proclamação e da correção. O profeta é aquele que denuncia o pecado. Os pastores são quem cuida, quem aconselham, quem guiam, que tratam das feridas que ao longo da nossa caminhada cristã podemos ter. Porque no mundo, disse Jesus, tereis aflições. Os mestres, esses ensinam a palavra, são os professores. E o evangelista são os que levam a mensagem de Cristo às pessoas, anunciando as boas novas. Os mestres são os educadores. Aqueles que operam no ensino com profundidade, que têm o dom de ensinar a palavra, tornando o conhecimento acessível, aprofundado, para que haja crescimento na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Trazem equilíbrio, trazem clareza, entendimento das Escrituras, garantindo que a verdade seja compreendida e, portanto, aplicada. Os mestres têm como objetivo final trazer a edificação do corpo de Cristo. Eles trabalham para capacitar e preparar os crentes para o serviço cristão, criando então, meus irmãos, essa unidade de fé no conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à unidade espiritual, evitando a instabilidade, o engano doutrinário, que é tão comum naquela época e na nossa época. Mas eu quero ainda, dentro desta concepção, desta estrutura educacional, trazer o que Paulo nos ensina lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ler os versos 4 e 6, e diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, diversidade de dons, o Espírito é o mesmo, porque é o Espírito Santo quem distribui os dons, segundo a vontade dele. Verso 4. Diversidade no serviço, a forma como cada um realiza e desenvolve o seu dom, mas todos debaixo do senhorio de Jesus. E a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E nesse conjunto harmonioso, onde Deus controla e comanda todas as coisas, se obedientes, a igreja desenvolve um excelente trabalho educacional. Toda essa estrutura existe para o bem comum, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, tendo como objetivo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados e levados por ondas, por todos os lados, por qualquer vento de doutrina. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Portanto, meus irmãos, nesta segunda parada, a igreja tem esta responsabilidade de preparar e capacitar. E quando nós ouvimos aqui essa pleiade de servos mencionados, nesse ambiente tão familiar de tios e tias,
é importante entendermos que esta estrutura, ela demanda muito cuidado, muita dedicação, às vezes sacrifício, e que nós precisamos honrar e reconhecer que Deus o faz, mas a igreja precisa fazer. Na terceira e última parada, é a parada da educação cristã quanto ao fundamento e fidelidade das Escrituras. 2 textos estarei a usar. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Esse é um valor que a palavra tem. Ela precisa ser reconhecida. Ela precisa ser aceita porque ela tem uma fonte divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. Portanto, meus irmãos, para que o projeto divino da igreja se concretize, é fundamental, imprescindível, a fidelidade escriturística, pois elas foram sopradas, inspiradas por Deus, vindo diretamente a Deus. A Bíblia, meus irmãos, é o único livro que a gente lê com a presença do autor. Por isso não dá para a gente entender algumas pessoas que têm dificuldade de entender as Escrituras. Falta um pouquinho de dedicação, de ensino, de cuidado, de busca, de relacionamento com Deus. Porque é o Espírito que inspirou a Bíblia, que conduziu os autores a escrevê-la, que nos ilumina na sua compreensão. Ensinar, esse é o primeiro objetivo da Escritura. Instruir nas verdades espirituais. Repreender. A Escritura, às vezes, é um chicote que bate sem dó. Mostra o que está errado. Corrigir quando ocorrer algum desvio. E educar em justiça, que é instruir, ensinar para viver de maneira justa, equilibrada. É o bom testemunho. O objetivo é descrito no verso 17, para que o homem, verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e completamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra, não parte dela. Portanto, o ensino fiel das Escrituras visa este aperfeiçoamento dos santos, perfeito e preparado em sua vida moral e em sua vida espiritual. Pedro, no capítulo 1 da sua segunda carta, ele afirma: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens falaram da parte de Deus, movidos, iluminados. Tem uma tradução de 2 Pedro 1, 21, que diz assim, inspirados. Não é uma melhor tradução. A melhor tradução é que ele foi movido, que eles foram movidos, eles foram conduzidos. Inspirado é a palavra. Nós somos conduzidos na compreensão. Este verso enfatiza que há uma parceria entre Deus com o homem ao registrar as Escrituras. A origem das Escrituras é divina. O meio é humano. A Escritura é fruto da vontade divina e não da vontade humana. Por isso ela é confiável, porque ela foi registrada tal como Deus desejou que fosse feito. E Deus respeitou a característica pessoal de cada autor, entre aspas. Você lê Paulo, você vê que ele tem um estilo. João tem outro estilo literário. Pedro, de outra forma. Os evangelhos, cada um à sua maneira, descrevem fatos correlatos semelhantes, de maneira diferentes, mas mantendo o mesmo objetivo. Deus separou. Pedro diz, homens santos, para revelar os seus desígnios. E eles foram fiéis ao registrar aquilo que Deus queria, fazendo em conformidade com o seu ensino e a sua maneira de ser e de escrever. E hoje, os professores,
os mestres, precisamos ter a mesma fidelidade, sendo movidos, iluminados na compreensão e ensino das Escrituras. Eu uso um aplicativo da Bíblia no meu celular, e é interessante que a Bíblia Strong, eu não sei quantos usam, né? Observe que de vez em quando tem alguns textos meio atravessados, eles cometem erros de português, não sei se é a tradução. Então eu sempre uso a Strong com o texto impresso, para comparar e ver, porque não é que... E a linguagem de hoje emitiu mais de 10 versículos. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas traduções, entendendo que a gente tem a cópia da 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 cópia. Mas o que temos preserva a integridade daquilo que Deus desejou. Deus separou homens santos para transmitir a palavra, para registrar aquilo que Deus queria, fazendo em conformidade com o seu próprio jeito de ser. Portanto, meus irmãos, diante desse exposto, como a igreja deve ser forte e fiel às Escrituras. Como que os pais vão inculcar esta palavra? Qual o cuidado que eu e você precisamos ter no ensino das Escrituras? O início, como foi apresentado, começa com a família. Família nas quais a palavra de Deus é ensinada, é obedecida, onde os valores e princípios do Evangelho estão presentes, de maneira até visual, clara e objetiva, de forma que a igreja será forte a partir do momento que há famílias fortes. Uma igreja que tem como manual de orientação as Escrituras, terá uma estrutura educacional, organizacional, de forma que haja crescimento, desenvoltura e desenvolvimento dos membros. Deus tem abençoado a nossa igreja com homens e mulheres que se dedicam ao ensino das Escrituras. Sejamos, pois, parceiros interessados em crescer no conhecimento, entendendo que famílias fortes, onde a palavra de Deus é ensinada e obedecida, uma igreja estruturada, que tem a Bíblia como manual de fé e de orientação, e educadores dedicados, homens e mulheres comprometidos com o ensino da palavra, é o que de fato irá garantir uma educação cristã fundamentada e edificada de maneira a que a verdade do Senhor e a sua graça misericordiosa alcance não somente a nós, mas a todos os outros. Que Deus nos abençoe, pois.